Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 26 de março. Quase o dobro da premiação recebida por ter sido campeão brasileiro de 24. É isso que o Botafogo vai ganhar só pela participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que nessa terça-feira definiu todos os valores a serem distribuídos entre os participantes. Fora, claro, o valor por vitória e empate na fase de grupos, pelas oitavas de final, quartas, semi e a grande decisão. No fim das contas, o campeão dessa primeira edição do torneio vai receber até 125 milhões de dólares, cerca de 713 milhões de reais. Vou trazer todas essas informações para vocês e a gente também vai conversar um pouquinho sobre as renovações estratégicas que a diretoria do Botafogo vem fazendo com alguns atletas do elenco, especialmente destacando John, Gregory e Savarino. Sempre importante para a gente poder se proteger melhor do assédio que vem do exterior, especialmente do exterior. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Primeiramente, um bom dia para você. Estamos retomando o trabalho aqui no canal. Ontem, infelizmente, eu fiquei muito mal, 39 de febre, corpo todo moído, sem condições de produzir. Hoje não estou 100%, mas já em condições de voltar. Então vamos em frente. Peço por gentileza de saída que você já deixe o seu like. Isso fortalece demais e o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer. Inscreva-se também no canal clicando no sininho para ativar as notificações. Dessa maneira você vai ficar por dentro de todas as novidades e todas as informações sobre o nosso Botafogo. Lembrando que nessa quarta a gente vai ter 3 conteúdos ao longo do dia. Além desse Radar Alvinegro, tem a tradicional live da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde. E mais pro final da tarde, começo da noite, o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo aqui para vocês. Fechou? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo são os valores em termos de premiações que a FIFA vai distribuir para cada confederação, para cada participante. E tem valores diferenciados, tá? A Conmebol, por exemplo, cada time da Conmebol, e aí eu tô falando do Botafogo, do Boca, do River, do Flamengo, do Palmeiras e do Fluminense, cada equipe vai receber 15.210.000 dólares. Isso, convertendo na cotação atual, 86 milhões de reais. Tá? É uma baita de uma grana, a gente tem que falar isso aqui, né, de forma muito clara, porque por ter sido campeão brasileiro, e é uma competição difícil pra caramba de você vencer, todo mundo sabe disso, foi muito dura a batalha pra gente levantar essa taça, a gente recebeu 48 milhões de reais. Tá? E lembrando, esses 48 milhões de reais não vêm da CBF. Esses 48 milhões de reais vêm dos direitos de transmissão. Sempre é bom destacar isso. Não é a CBF que paga esse valor. É a Globo. Tá? E a gente recebeu esses 48 milhões de reais depois de uma dura batalha, de um longo ano, até conseguirmos o título do Brasileirão. Só por entrar em campo no Mundial 86. Aí você fala, bom, e os demais valores de premiação? Se o Botafogo vencer, por exemplo, o Seattle Sounders, vai receber 2 milhões de dólares. Só você converter, a gente vai chegar na casa aí dos 96 milhões de reais. Ou seja, exatamente o dobro do que a gente recebeu pelo Campeonato Brasileiro. Se empatar algum jogo, sei lá, contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid, mais 1 milhão de dólares. Então o Botafogo, se classificar para as oitavas de final, só na fase de grupos, o Botafogo, de repente, vamos dizer que receba 4 milhões de dólares. Vamos dizer que a gente consiga classificar com 5 pontos. Vencemos um jogo e empatamos outros 2. Vamos dizer que isso seja suficiente. Acho difícil, mas vamos imaginar esse cenário. Vencemos o Seattle, empatamos com o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Só aí são 4 milhões de dólares, acrescidos aos 15.210.000 só pela participação. Então a gente já chega a quase 20 milhões de dólares. Você vai lembrar que o cheque que a gente recebeu na final da Copa Libertadores foi de 23, certo? Então é só para tu ter uma noção da magnitude que é participar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Como isso potencializa as receitas. Se a gente chega nas oitavas de final, o Botafogo ele vai receber mais 7 milhões e meio de dólares. Se chegar nas quartas de final, então, mais 13 milhões 125 mil dólares. A gente está falando, cara, de repente o Botafogo chegando nas quartas de final, que é o que acho que todo botafoguense almeja, que a gente consiga chegar
nessas quartas de final, que vai ser difícil pra caramba, todo mundo sabe, mas futebol é jogado, né? O Botafogo pode ter recebido, só por ter chegado nas quartas de final, 40 milhões de dólares, irmão. 40 milhões de dólares. Só pra você ter uma noção, 40 milhões de dólares, se a gente fizer a conversão, olha só, 40 milhões vezes 5,7. 228 milhões de reais. Isso é mais do que o Botafogo, enquanto associativo, já faturou em várias temporadas. Isso é mais, ou melhor, isso é quase o valor que o Botafogo faturou em 2017, que a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil, que a gente chegou nas quartas de final da Libertadores, que foi o melhor ano do Botafogo associativo, que a gente faturou naquele ano 248. Então, se a gente chegar nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, 228 milhões. Isso é impressionante, tá? Impressionante. É muita grana. Semifinalista, 21 milhões de dólares. Vice-campeão, 30 milhões de dólares. Campeão, 40 milhões de dólares. É muito dinheiro, cara. Conforme eu disse, 713 milhões de reais que o campeão pode chegar a receber. Então é muita grana. E a FIFA ela fez uma divisão entre as confederações. Por exemplo, enquanto na Conmebol cada participante vai começar de 15 milhões 210 mil dólares, na CONCACAF são 9 milhões 555 mil dólares. A mesma coisa para os clubes da Ásia, para os clubes da África, já os clubes da Oceania, 3 milhões 580 mil dólares. Em relação aos clubes europeus, tem faixas variadas. Por exemplo, o Real Madrid ele vai receber muito mais do que o Salzburg, que é normal. Então a premiação lá entre os clubes europeus vai ficar entre 12 milhões 810 mil dólares e 38 e 190 mil dólares, tá? 38 milhões e 190 mil dólares. Então o Real Madrid vai receber a premiação máxima, o Manchester City certamente vai receber a premiação máxima. Essas equipes que já foram campeões da Champions League vão receber a premiação máxima. Agora, os outros europeus, né, que são secundários no torneio, eles vão receber menos, o que é absolutamente normal e natural. Então, tomara que o Botafogo faça um ótimo papel na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É muito bom participar do torneio pela exposição, pela visibilidade e pela grana. Então, vamos torcer para o Botafogo fazer um bonito papel, porque dessa maneira os cofres da SAF vão ficar turbinados e a gente sabe que isso pode, inclusive, favorecer para o mercado de transferências. Por que não? Vai que o Botafogo, por conta dessa premiação, na terceira janela, não digo nem a segunda janela, tá? Mas na terceira janela, onde a gente vai ter a chance de fortalecer o time no último instante ali, no último instante que eu digo é para a sequência final da temporada, a gente vai poder ter um time forte pra caramba. Então vamos ver, né? Vamos ver como é que o Botafogo vai fazer em relação a isso. Outro ponto que eu quero conversar com vocês, Fogão, aqui nesse vídeo, é justamente essas renovações que o Botafogo vem realizando com atletas do seu elenco. Essas renovações são importantes. Estou falando aqui do John, do Gregory e do próprio Savarino. As negociações estão avançadas. Então a gente vai fechar um novo contrato com o Savarino, com valorização. A mesma coisa vale para o Gregory, né? E valeu para o John. São atletas importantes, são atletas considerados peças-chave no nosso elenco. E a gente sabe que são jogadores que despertaram interesse de clubes do exterior. Então o Botafogo, fazendo essa renovação, ele não se blinda totalmente, porque a gente sabe que contrato pode ser rescindido caso você pague o valor da multa. Mas quando você eleva o valor da multa, querendo ou não, você está se protegendo. Você está se precavendo para, caso aconteça o interesse, você tenha como responder em relação a isso. Você tenha como, o Gregory vai sair, vamos dizer, tá? O Gregory vai sair no meio do ano, então você vai ter que pagar o valor que a gente quer. Já teria que fazer isso, mas antes o valor era bem menor, né? A multa do Gregory antes era na casa dos 4, 5 milhões de dólares. Aí agora a gente tá falando de 4, 5 milhões de dólares ou euros, agora eu não tô lembrando as cifras. Mas agora são 8 milhões de euros. Então isso já dá uma diferença. Vamos dizer que o Gregory no meio do ano seja vendido, não porque o Botafogo queria, mas porque um clube do exterior chegou e pagou o valor da multa. 8 milhões de euros no volante de 31 anos de idade, mesmo que seja uma perda técnica significativa, mas você não pode chegar e falar que é uma venda ruim. Não dá para falar que é uma venda ruim.
A gente está falando de um volante que nunca jogou na Europa, já jogou nos Estados Unidos, é verdade, mas nunca foi pro futebol europeu, né? Então, assim, ele fez a carreira dele basicamente falando aqui. Jogou no Bahia, jogou no Botafogo agora, já tinha sido do Santos anteriormente, enfim. Mas se a gente vende o Gregory no meio do ano, existe uma perda técnica, fato. Mas você não pode desconsiderar que seria realmente valores assim atrativos. Isso por quê? Porque a renovação do contrato está saindo. A mesma coisa o Savarino. Se alguma equipe demonstrar interesse no jogador, o Botafogo está se precavendo, está aumentando a multa. E é um aumento significativo, inclusive. A gente está falando agora aí de 100 milhões de reais para você poder ter a venda do Savarino para o exterior. Né? Isso, claro, se um time estiver disposto a pagar a multa. Normalmente a multa é só um balizador. A gente não pode ignorar isso. Normalmente a multa é só esse balizador para você estabelecer, ó, o valor da multa é tal. Aí os clubes vão tentando ali, né? Você estabelece um preço ali, ó, esse daqui é o teto. Então, dentro disso, você vai oferecendo algo. Se chegar perto desse valor e a gente entender que é interessante, beleza. Mas você define ali, né, esse teto. Então, você consegue ter uma base para poder negociar. Eu espero que a gente possa contar com esses jogadores até o fim da temporada, logicamente. Mas, sendo o futebol o que é, se no meio do ano surgindo interessados nos atletas, o Botafogo certamente vai estar mais respaldado para poder fazer dinheiro e, claro, ter condição de repor a saída dos jogadores. Tomara que não aconteça a saída de ninguém para a gente poder ir até o fim do ano com esse grupo que está sendo montado e que ainda vai receber novas peças, por exemplo, o Wendel e outros jogadores aí que de repente vão chegar para reforçar o Glorioso, pensando em setor ofensivo, quem sabe? Enfim, vamos ter que aguardar nessa parte porque não tem nada cravado, nada acertado ainda. Por hora é só, tô indo nessa. Quero saber a sua opinião sobre essas renovações do Botafogo e sobre a premiação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É muita grana, hein? É muita grana, de verdade. Tomara que o Botafogo sempre participe de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É sinal de que a gente a cada 4 anos está vencendo pelo menos uma Libertadores, né? Simbora! Tô indo nessa, na hora do almoço eu tô de volta. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui!